Olá, eu sou Lívio, integrante de um importante grupo de pesquisa sobre inflamação chamado de DAMPs, dominadores assumidos dos mecanismos do processo inflamatório. Hoje vamos falar um pouco sobre uma patologia de grande relevância denominada de artrite reumatoide. Mas você sabe o que é artrite reumatoide, quais suas causas, sinais, sintomas, como ocorre seu diagnóstico e tratamento? Ao longo desse vídeo, farei uma breve apresentação a respeito dessa temática. E em outros vídeos abordaremos conceitos mais específicos para que você, paciente com artrite reumatoide, possa sanar todas as suas dúvidas. Então vamos começar definindo o que é artrite reumatoide. Bom, a artrite reumatoide ela se caracteriza como um distúrbio inflamatório crônico de origem autoimune que afeta principalmente as articulações, gerando uma sinovite inflamatória proliferativa. Na maioria dos casos, a artrite reumatoide ela apresenta um início insidioso e a sua principal consequência é a destruição articular, além de um processo de anquilose das articulações, acometendo principalmente no início as pequenas articulações, gerando deformidades articulares, em especial em pacientes que não foram bem conduzidos no início. Só que os acometimentos não se restringem apenas às articulações, também pode gerar comprometimentos extraarticulares, como fibrose pulmonar, doença ocular, manifestações cardiovasculares, dentre outros. Como dito anteriormente, a artrite reumatoide caracteriza-se como sendo uma doença autoimune. Nesse sentido, a genética exerce forte influência na sua patogenia. Alguns estudos e literaturas tentam corroborar a influência do antígeno leucocitário humano no desenvolvimento de formas mais críticas da doença. O antígeno leucocitário humano ele compõe um complexo de histocompatibilidade, e ele apresenta alguns segmentos de genes localizados no braço curto do cromossomo 6. O que acredita-se é que entre 50% a 60% de pacientes com artrite reumatoide apresentam o gene HLA alterado, também chamado de HLA-DRBE1. Isso acaba estimulando uma resposta mais agressiva de linfócitos T, que passam a produzir anticorpos contra o peptídeo citrullinado encontrado nas articulações sinoviais, produzindo, portanto, anticorpos anti-CCP. Nesse sentido, pode-se falar de uma predisposição genética, de modo que indivíduos que apresentam esses genes alterados possuem uma forma de artrite reumatoide mais crítica e agressiva e apresentam altos títulos de anticorpos anti-CCP. Como dito, o comprometimento articular acaba sendo a principal manifestação clínica observada em pacientes com artrite reumatoide. Dentre os diferentes tipos, as articulações diartroideais ou sinoviais são as principais acometidas. Na artrite reumatoide, o problema ele acontece principalmente na sinóvia, ou membrana sinovial, que compõe essas articulações diartroideais. Essa sinóvia sofre um processo de inflamação, aumentando de tamanho e se transformando numa estrutura denominada de panos, composto principalmente por células inflamatórias. As células inflamatórias desse panos passam a destruir gradativamente a estrutura da articulação, além de promover artrite, aumentar a produção de líquido sinovial local, a destruição de cartilagem articular e de osso subcondral localizado próximo à articulação acometida. Além disso, também podem haver, em casos mais graves, fraqueza e atrofia dos músculos localizados em torno das articulações acometidas, além de frouxidão dos ligamentos articulares. Bom, mas quais são as manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes com artrite reumatoide? Como a artrite reumatoide se caracteriza como uma doença de início insidioso, as manifestações sistêmicas muitas vezes podem preceder o início das manifestações articulares por algumas semanas ou até mesmo meses. Nesse sentido, o paciente com artrite reumatoide, no início, pode apresentar fadiga, mal-estar, mãos inchadas e até mesmo dores musculoesqueléticas, sem ter relação com acometimentos articulares. E é só posterior a essas manifestações sistêmicas que as articulações começam a ser acometidas realmente. Bom, mas quais são as principais características dessas manifestações articulares? Com a progressão da doença, o paciente com artrite reumatoide ele tende a apresentar uma artrite simétrica e cumulativa. Simétrica porque ambas as articulações homólogas são acometidas. Por exemplo, se o punho direito é acometido, o punho esquerdo tem que ser acometido. E cumulativo porque a atividade ela tem que ser igual nas duas articulações. As duas têm que estar sofrendo um processo inflamatório. Não se pode ter uma com processo inflamatório e outra sem processo inflamatório. No início da doença, esse acometimento ele tende a ser monoarticular, mas com o passar do tempo ele pode se tornar oligoarticular, quando acomete até 4 articulações, ou, em casos mais graves,
poliarticular, quando acomete mais de 5 articulações. Além disso, pode haver outras características de envolvimento articular, como, por exemplo, a rigidez matinal, onde o indivíduo ele apresenta ali a articulação rígida nos primeiros 45 minutos ao acordar e vai melhorando com o tempo à medida com que o paciente vai se movimentando. Também é possível observar uma atrofia muscular periarticular, geralmente surgindo muito precocemente no início da doença. Bom, e dentro desse comprometimento articular, é importante citar quais são as principais articulações acometidas. A artrite reumatoide, no início da doença, tem uma preferência por acometer as pequenas articulações. E aí é importante destacar as mãos, que são as principais articulações a serem acometidas, com destaque para as articulações metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. Os punhos também são bastante acometidos, e os pés, com destaque para as articulações metatarsofalangianas. Outras articulações em menor grau também podem ser acometidos, como joelhos, cotovelo e até mesmo a coluna cervical, com destaque para o processo de subluxação da articulação atlantoaxial. Como consequência das manifestações articulares, surgem as deformidades. As deformidades articulares também são muito desagradáveis para os pacientes com artrite reumatoide. Elas surgem à medida com que ocorre a graduação ou evolução da doença. Nesse sentido, primeiro tem-se uma atrofia e contratura da musculatura, seguido de um processo de fibrose dos tecidos periarticulares. Por conseguinte, acontece uma anquilose da articulação, marcado por um endurecimento e, consequentemente, uma perda de movimentação e mobilidade daquela articulação acometida. E, por fim, tem-se as deformidades articulares. Dentro desse grupo de deformidades articulares, pode-se citar como principais o desvio dos dedos, a deformidade do pescoço de cisne, a deformidade em abotoadura ou em botonier e a mão em dorso de camelo, além de ser importante citar também casos de derrame articular no joelho e de síndromes do túnel do carpo. Só que além das manifestações restritas à articulação, o paciente com artrite reumatoide também pode manifestar acometimentos extraarticulares. Dentre as principais regiões acometidas, pode-se citar a pele, com destaque para o surgimento de nódulos subcutâneos e vasculites. O coração também é bastante acometido, com destaque para o surgimento de pericardite, nódulos no miocárdio e até mesmo de um processo de aterogênese acelerado, onde esse processo é a principal causa de óbito em pacientes com artrite reumatoide devido ao aumento nas chances de isquemia miocárdica. O pulmão também é bastante acometido, com destaque para o desenvolvimento de derrame pleural, síndrome de Kaplan, vasculite pulmonar e até mesmo nódulos no parênquima. E, por fim, os olhos também é uma região muito acometida, com destaque para o surgimento principalmente de síndrome de Sjögren, além de episclerite e de escleroderma perfurante. Para facilitar a sua compreensão a respeito do assunto e da sua doença, vamos falar agora um pouco a respeito do diagnóstico. E se falamos de diagnóstico, vamos citar e elencar quais são os principais critérios diagnósticos utilizados para determinar se você apresenta ou não artrite reumatoide. Bom, os critérios diagnósticos utilizados atualmente são critérios muito novos, que foram definidos em 2010 pelo Colégio Americano de Reumatologia e pela Liga da União Europeia Anti-Reumatismo. Antes de mais nada, é importante citar que o diagnóstico precoce é muito importante para evitar grandes comprometimentos articulares em você, paciente com artrite reumatoide. Esse critério diagnóstico ele envolve 4 variáveis principais, onde se tem envolvimento articular, a sorologia, os reagentes de fase aguda, com destaque para a proteína C reativa e para a velocidade de hemossedimentação, e dentro da sorologia vai ser analisado o fator reumatoide e o anticorpo anti-CCP, e por fim, como quarta variável, tem-se a duração dos sintomas. Então são esses os critérios que são analisados para determinar quais pacientes apresentam ou não artrite reumatoide. E por fim, vamos comentar um pouco a respeito da parte, talvez de maior interesse para você, paciente com artrite reumatoide, que seria o tratamento. Bom, o tratamento ele envolve 2 vertentes. A utilização de drogas sintomáticas, com o objetivo de promover um alívio sintomático da inflamação articular, e aí entra 2 tipos ou 2 classes de drogas principais, os anti-inflamatórios não esteroidais e os glicocorticoides em doses moderadas ou baixas. E a segunda vertente de drogas são as drogas que alteram a evolução da doença, com destaque para 2 classes,
as que são tidas como convencionais ou sintéticas, e aí merece destaque o metotrexato, que é o principal utilizado no tratamento, além da sulfasalazina e da hidroxicloroquina, e os tidos como biológicos, com destaque para o infliximab, que é o principal utilizado dentro dessa classe, além do tocilizumab, abatacept e rituximab. Uma questão importante é que essas drogas têm que começar a ser administradas no início do diagnóstico, com o intuito de promover um melhor funcionamento da articulação, além de melhorar a qualidade de vida do paciente e até mesmo, em alguns casos, reverter as alterações articulares. E também pelo fato delas só começarem a ter efeito lá por volta da 6ª até a 12ª semana de início da sua administração. Bom, a artrite reumatoide realmente é uma patologia muito interessante e complexa. Esse foi apenas um vídeo introdutório para facilitar o entendimento. Nos próximos vídeos detalharemos mais mecanismos e moléculas envolvidas na imunopatogênese da artrite reumatoide. Obrigado por assistir o vídeo.